A verdade é que nunca soube quais foram meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo. Fiz coisas ruins que me deram lucro. São Bernardo, Graciliano Ramos. Ao lado aí de Vidas Secas, Angústia e Memórias do Cárcere, São Bernardo é mais uma obra-prima do Graciliano Ramos. Foi publicado em 1934 e, mesmo sendo apenas o segundo livro do escritor, ele já mostrava aqui muito da sua escrita, né, das características da sua escrita, e se tornou, por isso, mais um clássico aí da nossa literatura, né? É um livro que, se ele não é tão conhecido como o Vidas Secas, tão famoso como Vidas Secas, mas por muita gente ele é considerado até melhor. O livro é narrado em primeira pessoa pelo Paulo Honório, que é um fazendeiro aí final da faixa dos 50, em que está decidido a escrever suas memórias. Só que ele é pouco mais que analfabeto e o conhecimento literário dele é nenhum. Então ele resolve dividir a tarefa com alguns dos seus poucos amigos, mas um vai saindo fora, outro diz que não pode, outro não quer se envolver, e ele acaba ficando apenas com um amigo jornalista, né, que ele, a princípio, trata ele como ghostwriter, né? Vai escrever as memórias dele. Só que quando ele lê os originais, o primeiro capítulo escrito, ele fica furioso, diz que não é nada daquilo, que está transformando ele, né, em outra pessoa, que aquela ali não é a vida dele. E então despede logo o cara e resolve botar a mão na massa ele mesmo. E justamente por ele não ter esse conhecimento literário nenhum, ele narra a história de uma forma bem mais crua, bem mais seca, como linguagem mesmo, uma linguagem coloquial, como se ele estivesse batendo um papo, mesmo contando um caos aí pro leitor, né? E a história dele é extremamente rica. Ele não sabe nada da infância dele, sobre os pais. Ele foi criado por uma doceira, né, chamada Margarida, e que agora, já centenária, vive em uma casinha na fazenda dele. Ele fez de tudo na vida, pouco estudou, mas ele era bastante batalhador. Tudo que ele se envolvia, ele fazia com dedicação. Ainda jovem, ele teve um relacionamento rápido com uma moça, só que por conta de uma traição, ele acabou esfaqueando o rival dele, né? E por isso ele foi preso. E na cadeia ele aprendeu a ler e escrever. E ele saiu da prisão com o firme propósito de vencer na vida, a todo custo. Então ele saiu e não tinha condições nenhuma, ele não tinha absolutamente nada. Então ele trabalhou muito, trabalhou em todo tipo de trabalho, né? Ele foi guia de cegos, ele trabalhou como mascate, né? Vendedor e ambulante de bugigangas aí de porta em porta. E um desses trabalhos dele foi como peão na fazenda São Bernardo. E ele colocou na cabeça de comprar essa fazenda. O dono, né, o dono da São Bernardo já tinha falecido e o herdeiro, o Luiz Padilha, não tinha o menor conhecimento, nem a menor tino, né, para os negócios, para o agronegócio. E além disso era dado ao jogo. Decidido a todo custo a ser dono dessa fazenda, o Paulo Honório foi se aproximando do Luiz Padilha, se fazendo de amigo dele e incentivando ele a fazer melhoras na fazenda, que ele sempre respondia que ele não podia fazer porque ele não tinha dinheiro. E com isso, Paulo Honório, que já tinha juntado uma certa quantia, ofereceu o empréstimo a ele, com juros, sabendo que ele ia colocar tudo fora no jogo, e não deu outra, né? As dívidas foram aumentando, ele emprestou mais dinheiro, e belo dia, quando o Luiz Padilha, né, se viu acuado pelo Paulo Honório, olha, tem que pagar essa dívida aí, tá na hora. Ah, mas eu não tenho como, você sabe que eu não tenho como. Bom, então a fazenda é minha.
E eles negociaram aí, logicamente, com uma forçada de barra aí bem grande do Paulo Honório, ele acabou comprando a fazenda a preço de banana. Mas permitiu que o Padilha continuasse morando lá numa casinha e trabalhasse ali como professor, né, da garotada aí, dos filhos dos peões da fazenda. E tão logo se viu dono da propriedade, o Paulo Honório já começou a colocar aí todo o seu talento para o negócio, para os negócios, para botar a fazenda para funcionar, né? Já diversificou a agricultura, começou a ler livros ali de criação animal, introduziu novos tipos de novas raças de bovinas mais produtivas. Durante o período em que a fazenda ficou inativa, ficou nas mãos aí do Padilha, né, e sem plantio, sem pecuária, logicamente, como é muito comum aí no interior do Brasil, os fazendeiros, né, ao redor da fazenda foram aí avançando com as suas cercas e tomando partes da propriedade. E o Paulo Honório conseguiu, através de negociações, de suborno, foi recuperou toda essa parte, essas terras perdidas e conseguiu ainda mais. E o que ele não conseguia por bem, ele dava um jeitinho de conseguir de alguma outra forma. E ele então começou a colocar essa fazenda, tocar essa fazenda adiante, à custa de muito trabalho, muita persistência e trabalho semi-escravo. Ele tratava os peões da fazenda mesmo quase como animais, né? E assim ele foi enriquecendo, foi se tornando um grande proprietário, ali, um grande produtor da área e foi adquirindo influência tanto no local, na cidadezinha, né, onde ele morava, quanto com o governo. E o tempo vai passando, a fazenda vai crescendo, e aí ele começa a questionar a sua vida. Ele falou, poxa, para quem eu vou deixar isso tudo? Eu estou trabalhando e eu preciso de um herdeiro. Então, logicamente, para ter um herdeiro ele precisava se casar. E ele começa então a procurar uma noiva. Só que os critérios dele para procurar a noiva não tem muito a ver com o que, né, com amor, com romance, com a necessidade de uma companheira, ou até mesmo com o desejo de dividir sua vida com alguém. Ele queria, na verdade, uma mãe para o seu herdeiro. Então ele conhece a Madalena, que é uma jovem professora que vive com uma tia e que depois de um certo flerte desengonçado aí com ela, ele abre o jogo. Olha, eu quero casar contigo e quero que você vá morar na minha fazenda e isso daí vai ser um bom negócio para nós dois. Surpreendentemente, a Madalena concorda. Só que o que ele não contava é que ela tivesse uma personalidade bastante forte. E ela não se sujeitava a ele da mesma forma que todas as outras pessoas, empregados ou não, se sujeitavam. Então ela era uma pessoa muito humana. E ela começou a ver a situação, como ele lidava com as pessoas, como ele era grosseiro, rude, estúpido, e a forma como ele lidava com os empregados. Os empregados viviam numa condição subhumana, as crianças passando necessidade, eles não tinham o mínimo assim de alimentação adequada, de roupas, de descanso e castigos físicos frequentes. E ela começou a questionar isso. A princípio ele não deu muita bola, ele não, isso é assim mesmo, esse pessoal só funciona na base da pancada e por aí vai. Só que ela botou pé firme e começou a fazer visitas aos empregados, começou a melhorar as situações de vida, começou a fornecer uma alimentação melhor, fornecer água limpa, roupas e dar condições melhores de vida para os funcionários. Só que essa interferência da Madalena nos negócios dele começou a incomodar. E ele começou a ver isso de tal forma que
surgiu aí na cabeça dele um ciúme doentio dela, que na verdade ele deixa transparecer aqui em vários momentos que isso foi mesmo criação da cabeça dele. Ele não via realmente a possibilidade dela estar traindo e dela estar fazendo alguma coisa, assim, a revelia dele. Então, com isso, ele começou com insinuações, toda aquela perseguição que a gente sabe aí que acontece com pessoas enciumadas. Ele vai oprimindo ela cada vez mais até que a vida dela, né, se torna insuportável. Durante a leitura desse livro aí, eu lembrei de várias obras. A começar aí por essa situação do ciúme, associei logicamente com o Dom Casmurro, do Machado de Assis, embora aqui seja bem diferente, porque ele praticamente tem certeza de que ela é inocente. E em alguns momentos também ela chama a atenção dele e ele percebe em si mesmo que ele realmente está se transformando num monstro. Em alguns momentos ele não consegue controlar os seus instintos selvagens. Lembrou também um pouquinho aí o Dr. Jekyll, né, e o Sr. Hyde. Ele percebe que ele é uma pessoa horrível, só que ele não tem forças ou ele não sabe exatamente como lidar com aquilo ali e acaba passando uma borracha e deixando ficar tudo como está mesmo. A forma de agir desses senhores, quase como senhores feudais aí do interior do Brasil, e apesar da diversificação que nós temos aí no país, de norte a sul, um país tão rico, tão diferente culturalmente, mas é o mesmo modo de agir, por exemplo, no sul. Os fazendeiros do sul, a gente vê muito isso na primeira parte do Incidente em Antares, né, que o Érico Veríssimo coloca isso muito bem. E até mesmo situações, por exemplo, da máfia, aí, quem assistiu O Poderoso Chefão vê o modo de agir da máfia siciliana em Nova York também era bem semelhante. Aquele né, todo-poderoso, o chefão todo-poderoso, que é cercado de pessoas fiéis, de cães de guarda, influencia todo mundo, tem conhecimentos e pessoas com rabo preso com ele em vários setores da sociedade, se não em todos, que atrás de uma fachada de negócios honestos tem uma rede de outras, tem uma série de outras coisas, as atitudes que as pessoas têm, passam, os desafetos aparecem mortos e a pessoa não tem nada a ver com aquilo, passando aquela aura de pessoa honesta, digna, religiosa e por aí vai. Isso daí me levou a refletir um pouquinho sobre isso, né? Essa condição que a gente tem como muito brasileira, muito de interior mesmo nosso, como ela é, na verdade, universal. No decorrer da narrativa aí, mais especialmente no final, né, a vida dele começa a degringolar, ele se vê praticamente sozinho, e tem toda uma reviravolta, que ele começa, as terras dele já começam a não se tornar tão produtivas, a influência dele no governo já não se torna tão evidente, e então isso daí leva ele a refletir sobre a sua vida, como ele a guiou, tudo que ele fez. Ele reconhece que foi uma pessoa horrível, que teve atitudes muito ruins, mas que provavelmente, se tivesse oportunidade, faria tudo de novo da mesma forma. Porque ele se coloca como, até de certa forma, ingênuo. Ele foi criado, jogado na vida dessa forma, foi a vida que ele conheceu, e é como as coisas funcionam. Ele é muito determinista nesse ponto. As coisas são assim, as pessoas têm que agir assim. Se ele não agisse assim, ele não teria conseguido o que ele conseguiu. E ele não fez, ele no fundo, ele não vê ele não sente. Ele sabe que o que ele fez foi errado, né, moralmente falando, mas ele não se sente culpado por ter feito isso. Logicamente, a gente não pode esquecer aqui que por ser um personagem, por ser narrado em primeira pessoa, ele é totalmente não confiável. A gente não sabe o ponto de vista das outras pessoas, né? Só o que ele via
ele entendia que as pessoas agiam ou pensavam. Enfim, ele é um completo mau caráter, um capitalista selvagem, ele total falta de ética, ele passa por cima de tudo e de todos para manter o seu grande patrimônio, né, que é a Fazenda São Bernardo, de pé e produtiva e funcionando e se mantendo no topo aí dessa pirâmide social da época. Eu gostei bastante da leitura, apesar da linguagem ser um pouco difícil por causa dos termos. Isso aí é a grande vantagem, né, de se ler no e-book, porque a gente tem o dicionário aqui integrado e ele precisa ser consultado muitas vezes. Mas a leitura é bem rápida, ela flui de forma bem tranquila. A narrativa do Graciliano é bem direta, vai direto ao ponto. É uma característica, né, da escrita dele. Enfim, um romance maravilhoso. Né? Gostei muito dessa leitura, ainda não tinha lido nada do Graciliano. Quero ler outras obras dele e assim que tiver lido mais alguma coisa, eu volto aqui para comentar com vocês. Vale a pena a leitura aí do São Bernardo do Graciliano. Tá bom? Então por hoje é só, a gente fica por aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram, de divulgar aí para os seus amigos e nas suas redes sociais. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.